Então, o terceiro trecho do nosso mini treinamento de hoje, que é a parte mais importante, que engloba as duas outras, né? Que é o estudo da vida espiritual. E o estudo da vida espiritual está ligado à vida espiritual. A gente realizar, não é estudar, é a prática. Nós confundimos estudar com praticar. E como orar é o ponto focal de como ter uma vida espiritual. Porque esse orar significa escutar a Deus, ter um relacionamento com Deus que nós temos através do Espírito Santo. Então nós temos que aprender a orar. A própria Bíblia fala que nós não sabemos orar. Então agora eu estou aparentemente confundindo os senhores, dizendo, ó, vamos estudar a vida espiritual. Mas estudar a vida espiritual é ouvir o Espírito Santo. E ouvir o Espírito Santo é orar. A gente fala menos, escuta mais. Isso é no dia a dia, dia todo, todos os dias. E é isso que nós estamos tentando, estamos treinando e estamos passando ao mesmo tempo nas atividades aí da academia, né? Então, vamos colocar aqui o vídeo que sempre colocamos. Vou passar para cá. Vamos pôr o vídeo aqui. Isso. Nós estamos estudando agora o caminho, Enunciar algumas caminho da experiência espiritual. Filipenses, e esse é o segundo vídeo. O primeiro vídeo também, os dois estão na playlist desse curso, que é a aula 2, ok? A aula 2 do nosso mini treinamento, que é o laboratório 1, tá lá esses vídeos para vocês poderem apreciar. marcas de subjetivismo. E o foco, a carga, obviamente, não era negativa. A carga era positiva. Era que pudéssemos ser ajudados a ver o aspecto positivo do tema tratado ontem. Com o que nós devemos estar atentos, como nós podemos ajustar as coisas no seu devido lugar, a fé antes da experiência, os sentimentos espirituais genuínos como consequência de uma vida de devoção e de fé, de relacionamento com o Senhor, enquanto o subjetivismo coloca tudo isso ao contrário. Uma busca de sensações para se confirmar a fé, baseando-se em experiências como evidências de fé. Exatamente o caminho oposto do que as Escrituras nos ensinam. E concluímos falando um pouco sobre o terrível perigo e dano da introspecção. E um servo do Senhor, então, como citamos, do século passado, chamou de a mais grave doença espiritual, a introspecção. Estarmos nos consultando o tempo todo, nos examinando o tempo todo, medindo a nossa temperatura espiritual o tempo todo, e incorrendo em dois grandes erros sobre os outros que já citamos, relacionados à própria introspecção. Ou o perigo, o grande perigo de uma depressão, por estarmos nos avaliando e avaliando e avaliando todo o tempo, e, por outro lado, outro polo, um ensoberbecimento. E parece, irmãos, que de muitas formas, a soberba, ela é um gravíssimo pecado espiritual, poderemos assim dizer. Ela é mesmo, ela é mesmo destacada dos outros pecados espirituais, por alguns motivos. Por exemplo, quando o salmista conclui o seu Salmo 19, um maravilhoso salmo, sobre a palavra de Deus, também, assim como o Salmo 119, a primeira sessão trata da glória de Deus na criação, e a segunda sessão trata da glória de Deus na palavra. Esse é o Salmo 19. E o salmista conclui assim: por eles, por tua palavra, teus mandamentos, teus preceitos, se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então ele diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Veja que o salmista não diz apenas transgressão. Ele diz ficarei. Senhores, a gente, ao longo desses 35 anos, estamos tendo experiência na gestão cristã, e aqui estou me atendo à gestão cristã
das pessoas que trabalham conosco, trabalharam conosco, né, para ver onde pega. Ele pega o seguinte: soberba. Deus deu talento para cada um de nós. Então você tem um talento A, eu tenho um B, outro tem um C, outro tem o A e B, outro tem o D e E, enfim. Cada um tem talentos. A gente, segundo o meu entendimento, os talentos podem ser desenvolvidos, né? Mas nós temos os nossos talentos. Mas lembre-se que eles foram dados por Deus. E foram dados para que nós servíssemos uns aos outros. E aí vem a história da humildade. E se eu sei uma coisa, se tenho um talento para uma coisa, esse talento não é para eu me servir dele, mas é para eu servir os outros. A pegada do inimigo, quando a gente não está com o Espírito Santo, que é a gente pega o nosso dom e quer se servir dele. E é arrogante com os outros, dos outros entender, né? Então, eu percebi isso em mim mesmo. Bom, eu consigo fazer tal coisa com facilidade, mas eu não consigo passar para o outro e muito menos que o outro faça com facilidade. E a hora que eu vou dar um murro, vamos dizer, eu vou bronquear, eu erro, porque eu falo que eu vou dar murro em ponta de faca. Então, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que ter humildade de explicar, cobrar, ser persistente, não mandar o outro embora. Então, veja bem, eu tenho que ensinar aquele dom que eu tenho para o outro, cobrar, dar consequência e aí não mandar o outro embora. Mas o outro que vai se enforcar, como eu digo, por não produzir. Por isso que o sistema é produtivista. No sistema produtivista, se você não produz, você não recebe. Se não recebe, você para de produzir. Você que vai embora. E eu tive situações recentes, né, que as pessoas não conseguem produzir e vão embora. Tudo bem, isso faz parte da seleção, mas elas que não estão sendo buscadoras de talentos, é elas que não querem se submeter ao sistema que é produtivista. Elas querem ficar com um sistema que é trabalhista. Na cabeça delas, funciona receber um valor no fim do mês. E o nosso sistema é produtivista. É, ganha quem produz. E por isso que o nosso sistema é muito atacado. E é isso que eu queria reiteradamente falar aqui, né? E isso está de acordo com a Bíblia, né? Então a pessoa às vezes ela é improdutiva porque ela é arrogante. Ela é improdutiva porque a arrogância está, às vezes, né, a pessoa não admitir que não sabe. Ela nem pergunta. Ela enrola. E se ela enrola, ela não produz. Não sei se me entende. Uma pessoa tem que fazer arroz, mas ela não pergunta a dúvida que ela tem para fazer o arroz. Primeiro, o arroz vai sair ruim, eu não posso pagar porque o arroz queimou, está estragado, enfim, tá? E a pessoa vai enrolando, vai enrolando. Então, se ela receber por cada vez que ela vende o arroz, né, ela vai passar fome, ou seja, ela não vai conseguir produzir. Vocês entendem que nessa conversa que eu estou tendo, a pessoa tem que ser buscadora, ela tem que perguntar e ela tem que se esforçar para fazer, se disciplinar e produzir? Esse é o grande problema. A pessoa não desenvolve o talento, a pessoa não se disciplina, a pessoa não pergunta e depois quer receber, o sistema nega. O sistema é produtivista, tem que entregar o produto. E, infelizmente, no caso do produto de gestão, nós temos muito problema exatamente por isso. Porque no produto de gestão, né, é mais difícil de você pôr o valor do produto, né? E ele deve ser em percentagem. Aí o que acontece? Um belo dia eu falei que a porcentagem tem que ser até 10%. O que as pessoas fizeram? Dividir os 10%. Mas isso está errado. Quem disse que é 10%? Eu disse até 10%. Então, tem que ser comprovado se é 10, se é 12 ou se é 7. E eu sei que é menor que 10.
E aí que está o empreendedorismo, onde que eu quero gastar menos na parte de gestão, ou seja, buscar uma gestão eficaz, e a gestão cristã eficaz, se ela é cristã, só tem com o Espírito Santo. Por isso que eu falo para as pessoas, não vai dar certo sem Espírito Santo, porque senão não é uma gestão cristã verdadeira. E é esse o impasse da nossa academia, da nossa empresa, da minha pessoa com as pessoas, porque elas têm uma cabeça que é contrária ao sistema. Nós estamos aqui para desenvolver esse sistema, tá bom? Então, até amanhã, né, no nosso mini treinamento, e encerra o nosso mini treinamento aqui de hoje, até às 8 horas. Lembrar que nós temos uma reunião às 10h30 sobre as RICs de número 4 a 9, todo dia às 10h30, passando os 5 dias de semana. E à tarde nós temos da RCs 1 e 2, 3, depois 1 e 2 novamente, dando 5 dias de semana. Né? Ok? Até lá, então, 8 horas, começando as reuniões, e as RIOP, ou seja, o FFO, Fluxo Financeiro Operacional. Tá? E estou aqui treinando, trabalho com a gente, e quem não trabalha, para entender a linguagem e participar desse projeto, que certamente é o projeto do futuro, mas hoje pouco reconhecido, entendido e praticado. Tchau, até daqui a pouco.